Boa noite pessoal. A gente vai então iniciar a nossa segunda aula, na videoaula número 2, dando continuidade no capítulo 2, né? Propriedades de substâncias puras. Então a gente viu na primeira aula alguns conceitos. O conceito de substância pura, temperatura de saturação, pressão de saturação, líquido saturado, líquido subresfriado ou comprimido, o título, vapor saturado e vapor superaquecido. Então vamos dar agora continuidade do item aqui 2.3, propriedades independentes de uma substância pura. Então vamos ler isso daí. Estado termodinâmico, a condição em que se encontra a substância sendo caracterizada pelas suas propriedades, né? Quantas propriedades são necessárias para caracterizar o estado termodinâmico de um sistema? De acordo com o princípio de estado, o número de propriedades independentes requerido para especificar um estado termodinâmico de um sistema é igual ao número possível de formas de trabalho reversível mais 1. Então, para uma substância simples compressível, onde a tensão superficial, efeito magnético, elétrico, gravitacional e cinético não são significantes, a única forma de trabalho reversível é devido a uma variação de volume PDV. Na realidade, pressão vezes uma variação de volume, isso é o trabalho, né? É um trabalho. Sendo assim, para uma substância pura, são necessárias duas propriedades independentes para definir o estado termodinâmico de um sistema. Ou seja, se você tiver uma pressão e uma temperatura, você tem o estado, seu estado definido. Se você tem pressão, volume específico, seu estado está definido. Se você tem temperatura e volume específico, seu estado está definido. Outras propriedades termodinâmicas que a gente vai ver, como energia interna específica, e entalpia específica e entropia específica, também qualquer par dessas propriedades define o estado termodinâmico, de um sistema. Tá? Vamos dar continuidade aqui. Bom, as propriedades termodinâmicas de substâncias puras podem ser obtidas através. Existem diagramas, no final do livro lá do Shapiro, vocês podem ver diversos diagramas, tabelas de propriedades termodinâmicas que a gente vai utilizar, vai aprender a utilizar aqui no nosso curso, equações e programas de computador. Então o que a gente vai utilizar são tabelas que a gente vai dar início agora, vamos aprender a utilizar as tabelas, né? Tabelas de propriedades termodinâmicas. Nós concentraremos inicialmente, então, nossa atenção sobre três propriedades: a temperatura, dada em graus Celsius, a pressão em quilopascal e o volume específico em metro cúbico por quilo. Mais tarde a gente vai discutir sobre outras propriedades, como a energia interna específica, dada por quilojoule por quilo, a entalpia específica, dada por quilojoule por quilo, e a entropia específica, dada por quilojoule quilo Kelvin. Bom, pessoal, aqui nós temos um diagrama de temperatura e volume. Tá? Então a gente vai estar utilizando tabelas aí de propriedades termodinâmicas. Em amarelo aqui, a gente pode ver, eu retirei, na verdade são tabelas do Van Valen. Tá? É um livro que eu utilizo muito para o texto, né? E o verdinho que a gente vai utilizar, a gente vai utilizar a tabela do Shapiro-Moran no nosso curso. Tá? Então, o verdinho aqui, por exemplo, na região de líquido, comprimido ou subresfriado, vocês podem pegar lá no final do livro do Shapiro. Na realidade, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu mostrar para vocês o seguinte, eu tenho aqui no site nosso, se vocês entrarem no site lá no Google, entrar com PMG BAC 014, tá? Vem aqui no slides de aula, e vocês vão entrar lá no Google Sites, vem no slides de aula e tem tabelas, tá vendo? E aqui eu coloquei a tabela de faturas de conversão que eu falei no primeiro dia de aula para vocês podem baixar, imprimir e utilizar na prova.
e também tabelas do Shapiro-Moran. Tá? Então aqui, olha, a tabela de Shapiro-Moran, se vocês abrirem, pode fazer o download, é isso daqui, ó. Então tem todas as tabelas aqui, ó, né? Nós temos aqui, aqui nós temos até 21, 22, A22, tem até tabelas, vai aqui de água, depois temos refrigerante 22, refrigerante 134A, amônia, propano, tá? Enfim, temos várias tabelas aí que a gente vai estar utilizando, tá bom? Então tá tudo aqui, vocês podem imprimir. Tem tabela aqui que não precisa imprimir, que está no sistema em inglês. Algumas tabelas aqui, olha, que está no... se bem que aqui eu coloquei só tabela no sistema internacional, tá? Que vai até a A22, né? A gente vai utilizar até aqui, ó, até a A22, tá? Do sistema internacional. Então vamos voltar para a nossa aula. Então vamos lá. Do Shapiro-Moran, para líquido comprimido, a gente tem a A5. Então se a gente ver aqui na tabela aqui do Shapiro-Moran, ó, A5, propriedades de água líquida comprimida. Tá vendo? Então nós temos aqui, se a gente for pegar aqui a A5, pronto, A5, tá difícil aqui. A4, A5, tá vendo? Propriedades de água líquida comprimida. Aqui nessa coluna a gente tem temperatura, aqui o volume específico, que está multiplicado por 1000, na hora de utilizar tem que dividir por 1000. Aqui nós temos a energia interna específica, a entalpia específica e a entropia específica. Aqui a pressão é de 25 bar. A gente vai fazer exercício sobre isso. Mas é a primeira apresentação para vocês, tá? Então temos aqui a A5. Na tabela de mistura, ou na região, que também é chamado de vapor úmido, né? Nós temos a tabela A2 e a A3 que a gente vai estar utilizando bastante. Então, desculpa. Então, dando continuidade aqui, eu dei uma parada para dar uma tossida. A tabela A2 e A3, aqui ó. A tabela A2 e A3 é de mistura. Então aqui, por exemplo, nós temos a tabela A2, ó. Propriedade de água saturada. A primeira coluna é de temperatura, a segunda coluna aqui, ó, de pressão, que a gente vai ver que é pressão de saturação, ainda vou falar isso para vocês. Volume específico, aqui é o volume específico de líquido saturado, que está multiplicado por 1000. Na hora que a gente for utilizar, a gente tem que dividir por 1000. Aqui nós temos o Vzinho G, aqui está Vzinho F, pode ser também Vzinho L, aqui está Vzinho G ou pode ser Vzinho V, tá? De vapor saturado. Por enquanto a gente vai estar utilizando essas 4 primeiras colunas aqui. Depois a gente vai falar sobre energia interna específica, entalpia específica e entropia específica. Então, ó, a A2, na realidade, é a mesma coisa que a A3, só que a A2 começa aqui, ó, a temperatura, e aqui vem a pressão de saturação para aquela dada temperatura. Na A3, vou ver aqui a continuação da A2. A3, ó, a A3 é também, tá? Para a região de mistura. É para uma região de mistura. Só que a primeira coluna é de uma pressão dada e a segunda coluna é de temperatura. Essa temperatura é temperatura de saturação. Aqui volume específico para líquido saturado, volume específico para vapor saturado. Tá? Então isso daqui é para aquela região intermediária ali, aquela região onde existe mudança de fase.
né? Onde a gente tem o vapor úmido. Vamos continuar. Nessa região aqui de vapor superaquecido, a gente tem a tabela A4 no Moran-Shapiro. Então vamos lá pegar a tabela A4. A3. Vamos descer mais um pouco aqui. Tabela 4, ó. Tabela 4, propriedades do vapor superaquecido. Ela tem o mesmo tipão daquela uma de água líquida, né, subresfriada ou comprimida, tá? Aqui nós temos uma temperatura, temos uma pressão aqui, ó, e temos o volume específico, a energia interna específica, a entalpia específica e a entropia específica. A gente vai estar trabalhando agora com essa primeira coluna aqui. É o mesmo tipão, tá? Aí vindo para cá, aumenta aqui a pressão, vai aumentando, 0,35 bar, 0,7 bar, 1 bar, e assim por diante. Então, por enquanto, eu só estou apresentando para vocês as tabelas, só para vocês darem uma olhada. Tá? E nós temos as tabelas correspondentes no Van Valen, que é amarelinho aqui, que a gente não vai estar utilizando. Então, repetindo, a A5 seria a tabela para líquido comprimido ou subresfriado. A2 e A3 são tabelas de mistura ou vapor úmido. E a tabela A4 seria para vapor superaquecido. Perfeito? Vamos então continuar. Ok. Então vamos tomar a tabela A2, né? Aqui eu coloquei um gráfico pressão e volume específico, depois vai ficar claro por quê, mas olha, para cada temperatura, tá vendo? Para cada temperatura aqui a gente tem uma isotérmica, aqui temos uma outra isotérmica, tá vendo? Ó? Então, para cada temperatura a gente tem uma pressão de saturação correspondente, ó. A pressão de saturação é correspondente a essa linha aqui, tá vendo? Ó? Então, para cada temperatura, a gente tem uma pressão de saturação. Por exemplo, para 10 graus Celsius, qual que é a pressão onde a primeira gota começa a vaporizar? Vamos supor que aqui, essa linha seja aqui de 10 graus Celsius. Ó. Então, a pressão de saturação aqui, onde vai ocorrer mudança de fase para 10 Celsius, é 0,01228 bar. Tá? Então, para 10 graus Celsius, a pressão de 0,1228 bar é a pressão onde vai ocorrer mudança de fase. Né? E assim por diante. Tá? Opa. Tá vendo? E aqui nós temos ó, um volume específico, metro cúbico por quilo. Aqui nós temos Vzinho F. Esse F é do inglês de fluid. Tá? Também pode ser Vzinho L, de liquid. Né? Esse valor é muito importante vocês prestarem atenção, que ele está multiplicado por 1000, tá vendo? Vezes 10 a terceira. Na hora de utilizar no exercício, esses valores têm que ser divididos por 1000. Então, isso daí, presta atenção que sempre os alunos erram isso. Então, nós temos aqui, olha, o Vzinho F. O que é o Vzinho F? O Vzinho F é o Vzinho, o volume específico correspondente ó, a x igual a 0, lembra? Ele dá aqui. O que é Vzinho G? O Vzinho G, vamos pegar aqui vapor saturado. Ó, o Vzinho G é o volume específico para x igual a 1. Ou seja, quando você tem vapor saturado, x igual a 1, você tem o Vzinho G ou Vzinho V. Quando você tem líquido saturado, aqui, você tem um ponto aqui em cima, você tem o Vzinho L ou Vzinho F, tá? Que é o líquido saturado. Entenderam? Tá bom? A mesma coisa se repete para a energia interna. Ó. Tá vendo? Você tem aqui para os dois pontos, tá? Os extremos das mudanças de fase. Para energia, para a entalpia específica, a mesma coisa. Só que aqui, esse do meio aqui, ele dá a diferença desses dois. Para a entropia, depois eu vou explicar o que é isso. Tá? Eu estou só colocando aqui, só para vocês verem, mas depois nós vamos estudar o que é entalpia, o que é energia interna. Né? Então nós temos aqui para os extremos também aqui da mudança de fase. Tá bom? Então, o importante agora nós sabemos que A2 nós temos temperatura,
A segunda coluna é a pressão de saturação para essa dada temperatura, ou seja, qual é a pressão de saturação, ou seja, a pressão na onde a primeira gota ou a pressão na qual a água muda de fase para uma determinada temperatura. Tá certo? Ótimo. Então essa é a tabela A2. A tabela A3, ela é igual, vamos dizer assim, também é igual a A2, que serve também para mistura ou vapor úmido. Só que a primeira, coloquei agora o gráfico temperatura e volume, ou seja, para cada pressão dada aqui, ó, para cada pressão dada, você tem uma temperatura de saturação. Vamos pegar aqui, por exemplo, a P10, né? Aqui, olha, você tem uma temperatura de saturação correspondente. Então, vamos pegar, por exemplo, a uma determinada pressão. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma pressão de 0,3 bar. Qual é a temperatura de saturação para 0,3 bar? Ou seja, qual é a temperatura para 0,3 bar onde vai ocorrer mudança de fase? Então, você tem uma pressão de 0,3 bar. Qual é a temperatura onde vai ocorrer mudança de fase para a água aí? Seria uma temperatura de 69,1 graus Celsius. Tá? Então vamos supor que esse P10 aqui fosse 0,3 bar. E a temperatura de saturação para 0,3 bar é essa daqui, ó, que é 60,06. Entenderam? E nós temos aqui a mesma coisa, ó, volume específico multiplicado por 1000, tá vendo? De líquido saturado. Aqui nós temos o volume específico para vapor saturado. Então, quando eu uso uma, quando eu uso outra, depende dos dados que o problema seu fornecer. Se o problema seu fornecer uma pressão, você pode utilizar essa. Se o problema seu fornecer uma temperatura, pode utilizar a A2. Ou se eu fornecer pressão e temperatura, você pode usar a A2 ou a A3, você escolhe. Tá? Pessoal, é o seguinte, às vezes, né, a pessoa, por exemplo, dá uma pressão aqui, vamos pegar na tabela 2, vamos supor aqui, ó, você tem uma temperatura aqui de 10 graus Celsius e 11 graus Celsius. Vamos supor que a pessoa não dá para você certinho 10 graus Celsius ou 11 graus Celsius, dá 10,5 ou 10,8 ou 10,6 graus Celsius, ou seja, dá um valor intermediário, tá? Aí, de uma temperatura. Isso também pode ocorrer para um valor intermediário de pressão. Então, o que a gente tem que fazer para obter o volume específico? Nós, então, fazemos a interpolação linear. Tá? Vamos supor que aqui, por exemplo, aqui, olha essa figurinha aqui. Vamos supor que, para 10 bar, né, o cara lá pede assim, olha, qual que é o volume específico, tá vendo? Qual que é o volume específico aqui para a temperatura de 215 graus Celsius para 10 bar. Né? Tá? Então, provavelmente... Opa! Pronto. Aí, como é que você vai fazer isso daqui? Você vai pegar lá, deixa eu ver, isso daqui é vapor superaquecido, tá? Você teria que descobrir qual que é a fase, depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso, mas indo lá na tabela, por enquanto vocês não sabem fazer isso, tá? Mas se vocês forem na tabela lá, de vapor superaquecido, pegar para 10 bar, você vai ver que tem lá 200 graus Celsius e o próximo é 240 graus Celsius. Vamos pegar? Vamos lá. Vamos pegar lá vapor superaquecido, aqui ele já está falando que é vapor superaquecido. Vapor superaquecido, aqui ó, tabela A4, vapor superaquecido, vamos pegar aqui 10 bar, ó. 20 bar, deixa eu pegar aqui, 10 bar, tá vendo? Aqui, ó, olha os valores que você tem aqui para pressão de 10 bar. Você tem temperatura de 200, tá? Cujo volume específico é 0,2060, então vamos voltar aqui. Olha lá, 0,2060. Depois temos aqui, para 10 bar,
temperatura de 240 graus Celsius, nós temos um volume específico de 0,2275. Vem aqui, 0,2275. Mas ele está pedindo aqui qual que é o volume específico para 215 graus Celsius. É um valor aí que está intermediário, né? Então, o que, que a gente faz? A gente faz uma interpolação linear. Ou seja, esses dois pontos nós temos. Ó, nós temos aqui volume específico. Aqui nós temos temperatura. Então, esse primeiro ponto corresponde ao quê? A 200 graus Celsius. E volume específico 0,2060. Ó, esse ponto aqui. O segundo ponto é esse daqui, olha, uma temperatura de 240 graus Celsius e temos aqui o volume específico de 0,2275. Temos esses dois pontos. Como a gente está fazendo uma interpolação linear, a gente vai considerar que o valor, né, o volume específico vai variar linearmente com a temperatura. Então, por isso que a gente chama de uma interpolação linear. Ou seja, existe aqui uma inclinação. Está vendo? Uma inclinação aqui que é igual aqui, ó, é uma reta, com uma determinada inclinação. O que, que ele faz aqui? Na realidade, vocês depois leiam aqui em inglês, mas o que, que é esses números aqui, olha? Isso daqui nada mais é, esse slope é uma inclinação. Ele faz aqui uma semelhança de triângulos. Tá? O que, que acontece? Ó, esse ponto menos esse seria esse daqui, ó. Esse menos, opa, seria esse lado aqui, ó. Esse menos esse dá o quê? Dá essa altura. Por o quê? Por essa altura aqui, ó. Então nós estamos pegando o triângulo maior aqui, tá vendo? Então essa altura menos essa largura aqui, que é 200, cadê? 240 menos 200, ó. 240 menos 200. Esse menos esse está para esse menos esse. Você faz agora a mesma, por analogia, do outro lado. Esse menos esse, ou seja, Vzinho, que é o volume específico que você quer, menos 0,260, está para esse, que é 215, menos 200, tá vendo? Ó? Então, o mesmo pensamento que você fez aqui desse lado, você faz para cá. É semelhança de triângulos, pessoal. Tá? Nada mais é que uma semelhança de triângulos. Aí você tira aqui que o volume específico é 0,2141. Essa é a famosa interpolação linear. A gente vai precisar de fazer bastante vezes aí. Tá? Então vamos continuar. Vamos pegar o primeiro exercício aqui. Meu cachorro está latindo lá fora. Tá? Vou pegar o primeiro exercício. Calcule o volume específico da mistura vapor líquido de água a 200 graus Celsius e que apresenta título igual a 70%. O que, que nós temos? Nós temos que o volume específico, ele está dizendo que é uma mistura, só pelo fato de falar que tem título, é uma mistura. Tá? Então nós temos aqui que o volume específico é 1 menos x Vzinho L mais x Vzinho V. Como ele deu aqui 200 graus Celsius, ele te deu uma temperatura, você vai lá na tabela A2, então aqui, ó, a gente vai lá na tabela A2, vamos pegar a tabela A2 aqui. A2, tá? Vamos pegar a tabela A2 aqui, que é de mistura. Vamos pegar aqui de novo. Vamos pegar a tabela 2 para 200 graus Celsius. Então, vamos pegar aqui, ó, tabela 2. A primeira ele te deu temperatura. Então, por isso que você está indo na A2, ó, que é a primeira coluna. Vamos pegar 200 graus Celsius. Está lá embaixo. 200 graus Celsius. Está aqui, ó. 200 graus Celsius. A pressão de saturação é 15,54 bar. E nós temos esses dois volumes específicos aqui, ó. 1,1565 vezes 10 a menos 3, porque esse valor a gente tem que dividir por 1000, lembra? Então vai ser aqui, ó, 1,15, decora aí. 1,1565. Ó, 1,1565 dividido por 1000 dá isso daqui, dá quase
Tá vendo? É esse valor aqui, ó. Tá? E agora o outro, esse daqui seria o Vzinho L. Então esse Vzinho aqui é o Vzinho L, ó. Para 200 dá 15,65, tá vendo? E o outro é 0,1274. 0,1273, aquele valor lá está aproximado. Tá vendo? Então esse daqui é o Vzinho L tirado da tabela e o Vzinho V tirado da tabela. 0,7 é o valor do título que foi dado. Então, vocês fazendo isso aqui, dá um volume específico de 0,895. Entenderam? Então, o macete foi dado a temperatura. Se foi dada a temperatura, você vai na A2. Lá na A2, você pega o Vzinho L e o Vzinho V para 200 graus Celsius. Não esquece de dividir o Vzinho L por 1000. Tá? Tem caso que não vai precisar de dividir por 1000. Mas ali, né, no caso da água, sim. Tá certo? E nós temos aqui, olha, um outro exercício que vocês vão fazer aí em casa. O exercício 2 é proposto aí para vocês, tá? Tem a resposta aí. Vamos agora para... só um minutinho. Espera aí. Eu só dei um salto aqui muito grande. Ok? Então, nós temos exercício 2, que é proposto. Temos exercício 3 e o exercício 4 proposto. Tá? Para vocês aí. Depois eu posso até resolvê-los. No caso aqui, na realidade... eu acho que resolvi esses exercícios aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu resolvi. Agora eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não resolvi não. Tá? Então esses aqui, na realidade, vão ficar propostos para vocês. Cadê? Vou pegar aqui, deixa eu colocar aqui. Vamos ficar indo lá. Então tem o exercício 1, exercício 3 e 4 fica proposto para vocês. Tá? Mais exercício aqui, vamos lá. Considere a água como fluido de trabalho e o estado termodinâmico definido por 120 graus Celsius e 500 kPa. Determine a fase do estado fornecido utilizando as tabelas e indique a posição deste estado nos diagramas PVzinho e TVzinho. Então, solução. Então, para resolver isso daqui, pessoal, nós temos dois modos para a gente determinar a fase. Ele está pedindo qual que é a fase. Fase líquida, fase de mistura, fase de vapor superaquecido. Qual que é a fase? Toda hora some o cursor aqui. Tá? Então, nós temos dois modos para determinar a fase primeiro. Primeiro, vamos pegar a temperatura. Temperatura de 120 graus Celsius. Tá? Então, como a gente vai iniciar com uma temperatura dada, a gente vai pegar o diagrama, para analisar a fase, a gente pega o diagrama PVzinho. Mas, se a gente pegar a pressão, a gente vai pegar, então, o diagrama TVzinho. Né? Tomemos o diagrama, então, PVzinho para análise. Então, diagrama PVzinho para análise. Tá? O que a gente tem aqui? Para uma temperatura de 120 graus Celsius, tá vendo? Temperatura aqui, 120 graus Celsius. Se a gente for na tabela A2, para a temperatura de 120 graus Celsius, lá na tabela 2, a gente vai ver na segunda coluna que a pressão de saturação é 1,985 bar ou 198,5 kPa. Tá? Essa é a pressão na qual, para 120 graus Celsius, a água ela muda de fase. Só que o exercício deu lá que é 500 kPa. 500 kPa é a mesma coisa que 5 bar, ele está aqui em cima, olha. Ou seja, para uma pressão de 500 kPa, para uma temperatura de 120 graus Celsius, olha onde que vai cair. Vai cair numa região de líquido, comprimido ou subresfriado.
Então, a fase é de líquido comprimido ou subresfriado. Por quê? Porque a pressão de saturação ela é menor que a pressão dada no problema, de 500 kPa. Entenderam? Isso é o modo de você procurar a fase. Ó. Determinou a fase, tá? E o diagrama está aqui. Ó. É esse o diagrama aqui. Né? Esse 500 kPa ele poderia estar acima da pressão crítica, só que na realidade a pressão crítica é aqui 22.000 kPa. Né? A gente tem 500 kPa, bem menor do que realmente a pressão crítica. Tá? Então nós estamos aqui numa região aqui de líquido subresfriado ou líquido comprimido. Entenderam? Quem quiser pode voltar aí para ver como é que faz. Então, às vezes o problema ele não fala qual que é a fase, ele te dá uma temperatura e dá uma outra propriedade qualquer, aqui no caso ele deu temperatura e deu pressão, então você tem condição de descobrir qual a fase. Lembra? Se você tiver duas propriedades, o seu estado está determinado, a sua fase está determinada. Sempre é assim, pessoal. Sempre. Para você descobrir qual é o estado, né, você tem que pegar no mínimo duas propriedades aí para você determinar qual é o estado e a fase desse estado. Né? Esse aqui é um jeito, tá vendo? A gente partindo então da temperatura. Né? Vamos partir agora da pressão. Então vamos fazer um outro modo de fazer aí. Né? Vamos pegar aqui a pressão de 500 kPa. Ó, então nós temos aqui uma pressão. Então, para uma pressão dada, a gente está pegando o diagrama TVzinho. Tá vendo? Esse é o macete, né? Se ele te dá uma pressão, para você descobrir a fase, pega o TVzinho. Se ele te dá uma temperatura, como foi o caso passado, né? Você pega aí PVzinho. Isso é um macete, né? Para você descobrir a fase. Tá? Então aqui para uma pressão de 5 bar, você vai lá na tabela A3 e descobre na segunda coluna que a temperatura de saturação para 5 bar, ou seja, qual é a temperatura na qual vai ocorrer a mudança de fase na água a 5 bar. Essa temperatura é 151,9 graus Celsius. Ora, mas ele deu que a temperatura dada é de 120 graus Celsius, que é menor que a temperatura de saturação. Então nós vamos cair no líquido comprimido subresfriado. Tem que dar a mesma coisa do que a gente viu anteriormente, né? Tem que dar a mesma coisa, tá vendo? Opa. Tá? Então, como a temperatura de saturação é maior que a temperatura dada, a gente tem essa fase de líquido comprimido ou subresfriado. Entenderam? Nós temos exercício 2 agora que vai ficar para vocês aí. Tenta fazer, tá? Determinar a fase, aí nós vamos ter a amônia e o refrigerante 22. Tá? Bom, eu vou dar uma pausa agora, pessoal. E depois eu faço um outro vídeo para vocês, tá bom? Grande abraço!